Bom, então nós vamos começar com os primeiros passos do Power BI. Primeira coisa, instalar o Power BI Desktop. O Power BI Desktop, ele tem limitações de funções, sim, como, por exemplo, publicar os relatórios, obter dados de diversas fontes. Então, ele tem, sim, algumas limitações no Power BI Desktop, que é a versão gratuita do Power BI. No entanto, a gente consegue fazer muitas coisas no Power BI. A gente consegue fazer um dash completo no Power BI Desktop. Só que, para fazer um dashboard completo no Power BI Desktop, nós vamos obter os dados de fontes que o Power BI Desktop aceita e a gente também não vai conseguir publicar o relatório adequadamente, tá? Vamos dizer assim. Por quê? Porque na versão paga é que a gente consegue obter dados de diferentes fontes e é só na versão paga que nós conseguimos publicar os nossos dashboards adequadamente, com segurança de informação e etc. No Power BI, pago sim, mas no Power BI Desktop, não. Então, nós vamos fazer com o Excel. Então, eu venho aqui no Excel e pego aqui do meu computador a base de dados que eu quero trabalhar. Na hora que essa base de dados entra para dentro do Power BI, aqui eu pus essa tabela 1 só para vocês verem que na base de dados, se tiver várias planilhas, essas planilhas vêm para dentro do Power BI. E aí eu tenho que selecionar todas e carregar para dentro do Power BI. No meu arquivo original, né, eu só tenho dados na minha planilha funcionários. Então, eu vou clicar só em funcionários e já aparece aqui do lado o que tem nessa planilha. Nós temos duas formas de carregar essa planilha para dentro do Power BI. A forma carregar e a transformar dados. Quando eu clico em carregar, essa planilha já vai direto para dentro do Power BI, sem passar por nenhum tipo de transformação. Então, se a minha planilha lá no Excel estiver redondinha, bonitinha, completinha, eu coloco em carregar. Mas em 99,9% dos dados, a gente precisa tratar essa planilha. O que é tratar essa planilha? Tirar linhas em branco, colunas em branco. Às vezes a gente precisa fazer algum tratamento com relação a datas. A gente precisa verificar o tipo de variável, se o Power BI entendeu se a variável nome é uma variável qualitativa ou quantitativa, enfim. Então, em 99,99% das vezes, a gente vai clicar em transformar dados. Porque quando a gente clica em transformar dados, o Power BI abre o Power Query, que é um editor, né? Então, ele abre aqui o Power Query. E se a gente perceber, ó, o Power BI está atrás do Power Query. E aí, aqui a gente já consegue fazer um monte de coisa, que a gente já consegue tratar esses nossos dados. A primeira coisa que eu faço é mudar o nome. Então, o nome da minha planilha está funcionário, eu coloco base funcionários, tá? Eu mudo. E toda mudança no Power Query é no formato de árvore. Todas as mudanças que a gente vai fazendo, vai aparecendo aqui nas etapas
aplicadas. Então, se, por exemplo, eu erro alguma coisa, eu clico aqui. Então, por exemplo, eu mudei o nome, veio aqui, ó, tipo alterado. Eu clico aqui, vai voltar no que era, tá? Porque as mudanças são feitas em árvore, né? São as etapas aplicadas. Se eu errar alguma, eu venho aqui, clico no X e vai tirar aquela etapa que eu fiz e volta no que era antes. Bom, próxima etapa, a gente tem essas barras, né? Essas barras de ferramenta. E aqui a gente pode fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, eu quero tirar linhas em branco. Então, eu venho aqui, reduzir linhas, posso remover linhas e remover linhas em branco. Aí ele já tira todas as linhas em branco que a minha planilha tem. Eu posso remover colunas. Se eu tivesse, porventura, uma coluna em branco aqui, é que no meu caso não tem. Eu clicaria e clicaria naquela coluna em branco e clicaria em remover colunas. Por exemplo, agora eu vou verificar as minhas variáveis. A minha variável nome completo está em texto, então tá ok. A minha variável gênero, ó, tá em texto, ó, ABC. Se eu clicar aqui em cima, eu vou ver que tipo é essa variável, ABC, ó, ABC texto. Então tá ok. Data, tá no formato de data mesmo, ótimo. Cidade, formato de texto. Data de contratação, tá no formato de data. Salário, tá no formato de número, número inteiro, olha lá, 1, 2, 3, número inteiro. VR, número inteiro. Vale transporte, número inteiro. A variável cargo, tá? Em texto. A variável área, em texto. Horas, texto. E a avaliação do funcionário está em número decimal, ó. Porque está em ponto e vírgula, ó. Número, cadê? Número decimal, ah lá. Uma coisa interessante é que o Power BI, quando a gente for pôr vírgula, não é vírgula, é ponto, tá? Aquele ele já vai entender como ponto. Mas quando a gente for fazer as fórmulas, que a gente for usar, escrever algum número, o Power BI só aceita ponto, não aceita vírgula, tá? Só para esclarecer. Uma alteração importante aqui nas datas, essa aqui já está no formato brasileiro, então tá ok, dia, mês e ano. Mas pode ser que ela não esteja, aí pode ser que ela esteja no formato americano. Então, a gente tem como alterar essa data usando aqui a localidade e a gente consegue alterar essa data para o formato brasileiro. Então, a gente põe aqui a localidade, a gente põe americano, né? Tá no americano e transforma para o brasileiro. Bom, é uma coisa também que acontece muito no Power BI. Aqui, nessa barra de ferramentas aqui, a gente consegue, por exemplo, às vezes aparece nome numa coluna, sobrenome em outra. A gente consegue juntar essas duas colunas, colocando apenas uma, tá? Aqui já está nome e sobrenome, não tem problema. Mas pode ser que algumas tabelas vêm nome numa coluna e sobrenome em outra, e aí a gente precisa juntar numa única coluna. Nessa aba transformar, por exemplo, eu posso transformar essa data de contratação em mês de contratação, por exemplo. Então, eu posso vir aqui em data e colocar só o ano, ou só o mês, ou só o trimestre, ou só a semana, ou só o dia. Eu posso fazer isso. Só que se eu vier em transformar, eu vou transformar essa coluna numa coluna só de mês, ou só de dia, ou só de ano. Mas se eu vier aqui, por exemplo, em adicionar coluna, e colocar data, ele vai adicionar uma outra coluna e vai deixar essa, por exemplo, uma coluna só de mês. Então, olha lá, ele acrescentou no final uma coluna do mês. Então, aqui eu tenho, continuei com a coluna data contratação e acrescentei uma coluna com mês, abril, dezembro, abril,
agosto, março, fevereiro e assim por diante. Então, ele acrescentou. Então, quando eu coloco na guia transformar, ele vai transformar aquela coluna que eu estou trabalhando. Quando eu coloco na adicionar, ela vai adicionar uma nova coluna e permanecer com a antiga. A gente faz muito isso nesse item mesmo de data. Então, por exemplo, se eu vier aqui em data de contratação, eu coloquei adicionar coluna, eu posso colocar ano também, ó, por exemplo. Aí tem o ano da contratação. Lembrando que esses dados são fictícios, tá? Bom, o exibição do jeito que aparece aqui, eu posso tirar as réguas, posso pôr régua, enfim. E as ferramentas, então a gente usa mais essa guia transformar e essa guia adicionar colunas. Então, quando os dados vêm para o Power Query, a gente vai tratar esses dados, né? Tirar linhas em branco, colunas em branco, verificar os tipos de variáveis. Se a gente quiser trabalhar com as datas que a gente tem, transformar ela para trimestre, para mensal, para anual, a gente já faz aqui no Power Query. Se a gente quiser concatenar duas colunas, depois que a gente faz tudo no Power Query, que é a etapa, na minha opinião, mais demorada, a gente sobe essa planilha para dentro do Power BI. Como que a gente faz isso? Página inicial, fechar e aplicar. E ele já vai, essa tabela já vai para dentro do Power Query, do Power BI.